Se tem uma coisa que marca tanto a gente quanto a história de um mocinho, é a história de um vilão. É difícil de admitir a princípio, mas a gente tem que concordar aqui que nós gostamos daqueles vilões muito bem feitos. Alguns são tão bem feitos, têm características tão marcantes que a gente acaba gostando mais do que o próprio mocinho. E sim, se você parar pra pensar, você vai encontrar alguns casos. Mas hoje o vídeo é muito especial por dois motivos. O primeiro é que vilão é um tema que todo mundo gosta. Os vídeos de vilões são sempre aqueles que vocês mais gostam de assistir. E segundo, que eu tinha muita vontade de fazer essa lista, mas eu tava esperando o canal crescer um pouquinho mais pra gente poder conversar melhor aqui nos comentários. Então prepare, porque hoje nós vamos falar sobre os maiores vilões de todos os tempos. Sim, hoje tem top 10. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, perguntando pra vocês quem era o maior vilão de todos os tempos. Qual era o seu vilão preferido? Não era aquele que você achava as maldades mais legais, não. Mas aquele mais bem estruturado, que você acabava gostando mais. E no final eu vou falar aqui, porque o número 1 dessa lista, quem escolheu foram vocês. Porque ele foi quase unanimidade no meu Instagram. Então já deixa seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e me siga aqui nas minhas outras redes sociais. Lá sempre tem conteúdo novo, tento interagir com vocês o máximo que eu posso e é sempre muito divertido. Então fica comigo até o final que hoje vai valer a pena. Vamos do 10º ao 1º subindo esse pódio aí, tá bom? Eu levei em consideração alguns quesitos. O primeiro foi a maldade. O que aquele vilão é capaz de fazer para conseguir o que ele quer. O segundo ponto que eu levei em consideração foi a motivação. O que aquele vilão passou, ou o que aconteceu com ele para ele estar disposto a cometer as maldades dele. E o terceiro ponto, que é o que melhor moldou essa lista aqui, que é o ponto que eu levei maior consideração, é ser carismático. Aquele vilão carismático. Porque existem muitos vilões que não tem carisma nenhum, são insuportáveis. Inclusive, vou deixar aqui nos cards a playlist do canal de vilões. Então tem vilões de todos os tipos pra você maratonar hoje. Vamos lá, vamos alongar, que é top 10, meu filho. Eu não faço muito top 10 por aqui, não. Eu faço top 5, top 7, top 8, porque no top 10 é muita coisa. Em 10º lugar, eu coloquei ela, maravilhosa, a diva do terror, Cruella de Vil. Cruella. A Cruella, ao longo do tempo, teve várias releituras, mas a gente vai focar na Cruella raiz, lá da animação 101 Dálmatas. A motivação da Cruella era querer fazer um casaco de pele daqueles 101 Dálmatas. Ela era meio piradinha da cabeça, né? Mas quando o assunto era moda, a Cruella não tinha limite. E ela sofreu muita coisa porque ela queria realizar aquele desejo cruel dela. A melhor palavra é cruel. Então, porque ela realmente é uma vilã que assusta, a cena dela dirigindo naquele carro com aqueles olhos esbugalhados dá muito medo. Quem tem coragem de fazer maldade com filhotinhos, né, gente? Então, só por causa disso, ela já mereceu um lugar aqui nessa lista. E não no lugar, nós vamos pular lá para DreamWorks. Fada Madrinha, de Shrek 2. Ela era pra ser a melhor amiga da princesa, mas nessa releitura dos contos de fadas, ela virou a maior vilã de tudo. E quem diria, a mãe do encantado é a Fada Madrinha. Ao invés de ela pensar no melhor para a princesa, ela pensou no melhor para ela e para o seu filho. E ela estava disposta a destruir um relacionamento bonito, saudável e muito sólido entre o Shrek e a Fiona para que os desejos dela fossem realizados. Você não pode simplesmente voltar pro seu pântano e deixar tudo como estava. Usou de manipulação, usou os seus poderes para o mal, foi cínica, manipuladora. Então, assim, ela teve todos os critérios de uma vilã assustadora. Em 8º lugar, eu vou falar a verdade aqui pra vocês, eu acho que ele merecia até uma posição melhor. Só que são tantos vilões que a gente tem que acabar colocando um em cada lugar ali. Mas esse vilão, além de ser muito bem feito e muito assustador, ele tem uma ótima motivação pra fazer as maldades que ele faz. É o Breu, de A Origem dos Guardiões.
Ele quer destruir todos os guardiões e fazer com que as crianças parem de sonhar para terem pesadelos. Porque quanto mais as crianças têm medo do Breu, mais ele se fortalece. Quanto mais as crianças acreditam no Breu e desacreditam nos outros contos, né, como de Papai Noel, Coelhinho da Páscoa e o Jack Frost, ele vai ganhando mais força. Só que o plano dele é terrível. As crianças começam a não querer dormir, a ter medo quando a noite chega e elas vão ter que descansar. E essa perturbação psicológica que ele faz com as crianças e até mesmo com os guardiões faz com que ele seja um super vilão maquiavélico, um gênio do mal. Em sétimo lugar, a vilã dos mares, a Úrsula. Carisma essa mulher tem. Inteligência também, artimanha também. E ela sabe até usar as leis a favor dela. A Úrsula escreveu um contrato muito bem redigido para Ariel assinar ali e ela tinha muitos benefícios, mas quando ela viu que nem aquele contrato que só favorecia a ela mesmo ia ajudá-la, ela usou de outras artimanhas, de mais feitiço para conseguir fisgar o príncipe e fazer com que a Ariel perdesse sua voz e virasse um daqueles monstrinhos que ela tinha no seu jardim. E o seu plano maior, a sua maior motivação para todas as maldades é porque ela queria tomar o pente, o garfo do Tritão. Seus idiotas! E se transformar na rainha dos mares. E ela quase conseguiu. Na verdade, ela conseguiu. Só que aquele problema que a gente falou no início. Quem tem limite é o município, vilão não. E como a Úrsula não sossegou, ela quis fazer mais e mais maldade, ela acabou sendo destruída. Mas a gente tem que admitir que ela foi uma vilã muito inteligente, muito habilidosa, porque ela sabia dos feitiços, sabia os paranauê dela e conseguiu o que ela queria. Só que ela mesmo se embololou lá nos planos e perdeu a linha e também perdeu o trono, perdeu a vida. Falando em feiticeiro, olha ele aí. Quem ocupa o sexto lugar é o Jafar, o vilão de Aladdin. Ele queria tomar o reino de Sultão e usava da magia que ele conhecia, que ele conseguia administrar, para se tornar a pessoa mais poderosa. E o seu desejo era até que o próprio gênio fosse sujeito a ele. Só que o Aladdin, com a sua esperteza, conseguiu vencer o Jafar, porque o Jafar, ele não se contentava em ser muito poderoso. Ele queria ser o todo-poderoso. Ele queria ser o maior poderoso de todos os tempos. E isso fez, e essa ganância dele por poder, fez com que ele fosse preso na lâmpada e se tornasse o novo gênio, sujeito a desejos de outras pessoas. Em quinto lugar, um vilão que a gente gosta. Não tem como. Ele é, de longe, o vilão mais carismático dessa lista aqui. Mas o que colocou ele nessa posição foi que ele é tão carismático, mas tão carismático, que ele acabou ganhando o carinho do público. A gente gosta de quando ele aparece. A gente gosta da forma com que ele se estressa, com que ele perde a linha. Claro que a parte malvada dele assusta a gente não concorda com o que ele faz. Mas a gente acaba gostando do Hades, de Hércules. Tadã. Meu nome é Hades, Senhor dos Mortos. Oi, como vai? E se a gente analisar direitinho a história do Hades, ele na verdade foi injustiçado pelo seu irmão Zeus e estava se vingando por uma injustiça que cometeram com ele. Não justifica de modo algum o que aconteceu com ele, mas ele não era só mais um invejoso, ganancioso. Aconteceu uma história com ele que fez com que ele tomasse essas atitudes erradas, mas que meio que na cabeça dele justificavam as suas atitudes. Mas o Hades é muito engraçado, aquele cabelinho dele de fogo que vai variando de acordo com o seu humor, é maravilhoso. Eu adoro o Hades. Em quarto lugar, uma que ela não tem uma motivação muito clara na animação. Lembrando que a gente sempre fala da animação, a gente não tá falando aqui dos live actions, das releituras. A gente tá falando do clássico original. Vamos falar de Malévola. A motivação da Malévola não é muito clara na animação. Ela só ficou chateada porque não foi convidada para uma festa. Só que ela tá nessa posição porque ela é uma das mais poderosas. E a Malévola tem uma questão que a gente tem que considerar. A Bela Adormecida só é o que é por causa da Malévola.
só a Aurora não seguraria tanto sucesso. Ela não conseguiria alcançar tantos espectadores se não fosse as vilanias da Malévola. Então a Malévola tá aqui em quarto lugar porque ela é extremamente poderosa, extremamente malvada e segurou o filme inteiro nas costas. Peguei pesado? Você acha que eu peguei pesado? Mas se você analisar direitinho, sem a Malévola, a Bela Adormecida não seria o sucesso que ela é até hoje. Ela não teria se transformado no clássico que ela é hoje. E agora vamos para o pódio. Esses 3 vilões aqui são muito bem construídos, têm várias camadas, fortes motivações e também tem lá o seu carisma, porque eles prendem a gente. E alguns a gente até ri com eles, a gente até usa algumas frases deles no nosso dia a dia. Em terceiro lugar, vamos dele. Um vilão que eu tenho medo. Frollo, de Corcunda de Notre Dame. Um monstro! Esse vilão, ele tem a mente muito distorcida. Ele usa a religião para justificar todas as maldades que ele tem e tentar justificar também até os desejos carnais que ele tem. Esse personagem, ele é muito forte para uma animação infantil. Ele fala muito com o público adulto. Ele assusta a criança, mas um adulto que assiste essa animação entende todas as camadas dele, tudo que passa na cabeça dele que uma criança não vai captar, ainda bem. Mas o Frollo é muito bem construído. E colocar uma pessoa assim tão malvada, tão fria, tão apática ao sofrimento humano, como um religioso, que é uma pessoa que tem que ser o justo contrário disso tudo, foi genial. Fora que ele dialoga muito bem, infelizmente, com a realidade de muitos religiosos. Em segundo lugar, levando a medalha de prata, que na minha opinião tinha que ser a medalha de ouro, mas como eu falei, quem colocou o primeiro lugar aqui nesse vídeo foram vocês lá na enquete que eu fiz no Instagram. Mas vamos lá. Em segundo lugar, a Mamãe Gothel, de Rapunzel. Essa personagem, ela é incrível, ela tem uma maldade tão grande, ela consegue colocar uma capa de bondade, uma capa de carinho que engana a Rapunzel, que eu achei assim, muito vida real. A Mamãe Gothel sequestrou a Rapunzel por puro egoísmo, destruiu a vida dessa menina por 18 anos, destruiu a vida dos pais dessa menina, criou a Rapunzel durante os anos de tal forma que essa menina se sentia amada pela mãe, mas não amada na verdade, mas ela sentia uma dependência da mãe emocional muito grande. Ela teve realmente, ela fazia jogos psicológicos com a Rapunzel, destruía a autoestima dela, fazia com que a Rapunzel realmente tivesse medo de todo mundo e a única coisa que ela confiasse no universo fosse a Mamãe Gothel. Eu já sei o que é isso. Eu achei que ela é a personificação de um gênio do mal. E é por isso que ela tá aqui com a medalha de prata. E a medalha de ouro, primeiro lugar disparado, que o público adora, que já tá passando gerações e continua ali fresquinho na cabeça das pessoas, é o Scar. Não dá pra negar que o Scar é carismático, ele é um ótimo exemplo de frases icônicas, ele tem um gênio, ele tem umas características que agradam a gente, as ironias dele, os posicionamentos dele, a forma com que ele se comunica. Mas é melhor você não dar as costas pra mim. Tudo isso agrada a gente, só que o Scar é um assassino invejoso. Isso faz com que ele seja um vilão gigante. Ele mata o próprio irmão para assumir o trono, assusta o sobrinho e tenta matar o sobrinho, faz com que o sobrinho carregue essa culpa durante toda a sua vida, destrói um reino inteiro porque ele não tinha capacidade de assumir esse cargo que ele assumiu. E ainda achava que merecia estar ali. Ele não conseguia olhar ao redor dele e ver a destruição que ele causava. E se ele visse, isso não o incomodava. Então o Scar é perfeito para ser um vilão, porque ele tem características que a gente gosta, mas ainda assim a gente nunca torce por ele, não tem como torcer por ele. Mas isso não quer dizer que ele foi um vilão muito bem construído, que já se passaram décadas e ele continua ali
no topo e realmente é muito difícil, eu acho, tirar ele dali, porque além de ele ser muito bem construído, ele tem essas questões que fazem com que a gente goste deles. Então, se daqui a 10 anos, que já vão ter muitas outras animações nesse tempo, se daqui a 10 anos eu perguntar pra vocês de novo quem é o vilão que vocês mais gostam, que é o mais assim, vilanesco mesmo e carismático, a resposta com certeza vai ser Scar. Vamos terminar por aqui. Eu quero saber a opinião de vocês, se vocês acharam que essa lista aqui foi justa, se vocês acharam que algum vilão que tinha que estar aqui não está, ou que tem algum aqui que não tá na posição que ele merece. Eu quero saber mesmo a opinião de vocês. Vamos conversar sobre isso. Esse vídeo aqui tá sendo feito com muito carinho, porque eu adoro esse tema. Quero muito conversar com vocês sobre isso. Quero saber se vocês gostaram. Se você gostou, deixa seu like e se inscreva aqui no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!